Mengão 1, Fluminense 0. Ganhamos na raça. Vamos ver o que Felipe Melo, Denilson Show falou aí sobre esse jogo do Flamengo aí, principalmente essa volta por cima de Pedro. Para o Pedro, né? Que dá uma resposta dentro de campo. E como eu falei, clássico se vence. E o Flamengo hoje venceu. O jogo pode ter sido abaixo, mas a história do Pedro é, pelo menos para mim, a grande história da rodada, assim, de personagem. Aline, boa noite, bem-vinda. Boa noite, amigos. Prazer tê-los de volta, né? O Eric, o Rizek, o Felipe. Assim, era um jogo que tava meio xoxo mesmo, essa é a verdade, né? Mas não poderia terminar de forma diferente, porque quando entra o Pedro, todo mundo criou essa expectativa. E imagina se o Pedro fizer o gol, olha o que vai ser o bafafá. Sei lá, é um tapa na cara do Felipe Luiz, vai pedir pro Felipe Luiz calar a boca. Mas, na realidade, o que o Flamengo e o Felipe Luiz querem é esse Pedro, gente. É o cara que é goleador, que é o artilheiro, que é o melhor centroavante que a gente tem no Brasil, que ainda não tá no seu ritmo ideal. E que depende muito dele, sim. Mas é esse Pedro, o cara que faz gol, só ele poderia colocar essa bola pra dentro, só o centroavante tem esse feeling, essa inteligência de ocupar o espaço. Ele foi muito inteligente naquele momento, mas é esse o Pedro que o Felipe tanto falou na coletiva, né? É um cara que ele conta, porque tem um goleador dentro do time dele. E agora a gente tem todo mundo falando. Felipe falou, Pedro falou. E é o grande... Cara, que personagem. Porque assim, ó, começa o jogo de hoje. Plata ia jogar. Plata ia jogar. Se sente no aquecimento. Sente no aquecimento. Entra no lugar do Plata? Quer dizer, já não tinha o Bruno Henrique, né? Já não tinha o Bruno Henrique. Bruno Henrique ia jogar. O Wallace tá suspenso. Aí suspenso. Plata escalado. Sente no aquecimento. Pedro relacionado. Não joga o Pedro. Não joga o menino Wallace. O Wallace. Entra o Juninho no segundo tempo antes do Pedro. O Matheus Gonçalves também entra. Oi, Matheus Gonçalves também. também. Vinha. O Pedro vai entrar aos 26 do segundo tempo. E aos 39 ele faz o gol em jogada que ele mesmo inicia. E quando ele fala que o assunto está encerrado na cabeça dele, tá aí o lance desde o início, Rizek, bom passe amigos. do Juninho. Uma boa jogada do Juninho. O ataque e o espaço do Pedro. E agora essa leitura que ele faz, esperando o zagueiro do Fluminense dar o carrinho, esperando pra finalizar, isso é jogada de craque. Qualquer outro cabeçudo tinha chutado, Isso é jogada né? de craque. E aí é a zona de conforto dele, né? Exatamente. Ele Jogada conhece ali dentro da área, o posicionamento, enfim, mais ou menos o que o zagueiro vai fazer, porque ele dá o carrinho ali, ó. Isso é pensamento muito rápido, é muita inteligência. Mas pra mim, o maior errado dessa história toda é o dirigente. Que é profissional, que tá ali pra resolver as questões, para não deixar que o que é de dentro de clube, de vestiário, venha para fora. E o próprio dirigente, que é profissional, que recebe para isso, expõe o clube, expõe o atleta, expõe o técnico. Tanto que no Seleção de Sexta, eu disse que o Boto, o José Boto, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo, deveria, no mínimo, estar ao lado do Felipe Luiz na coletiva do jogo pós-sábado. No mínimo, para respaldar o que o Felipe Luiz falou do Pedro. Eu acho que isso aí foi desnecessário, inclusive, para o próprio treinador. Essa exposição com o próprio treinador. Que o treinador, ao expor o Pedro, ele se expõe também. Isso é coisa pro dirigente. O dirigente tinha que vir, ele tinha dado a coletiva, ele tinha que ter falado. Ele quis falar. E assim, eu entendo o que o Eric falou, abrir o livro, como você falou. Sim. Pode não ter sido bom internamente pro Flamengo, mas pra gente que lida com notícia é maravilhoso. Porque a gente soube exatamente o que o Felipe sentia. Eu não achei que ele faltou com respeito com o Pedro na coletiva, do jogo do Santos. Agora, a do Pedro também, achei que o Pedro foi, cara, excelente. Como a gente sabe exatamente o que o Pedro pensa do chefe dele. Cara, um tom de voz tranquilo, não faltou com respeito com o diretor, não faltou respeito com o Felipe. Ele reconhece que emocionalmente ele sentiu o golpe por causa do vazamento da notícia. Sim. Aí ele fala, porque o Felipe já tinha falado, né, na última coletiva, que o assunto estava encerrado. Pedro fala agora. E ele fala, deu também, né? Já deu, né? Mas tem um novo capítulo aí, porque agora o dirigente tem que falar agora. Exatamente. Agora tem um novo capítulo. Mas sabe o que me chama a atenção? É quando no final do jogo todos os atletas, os companheiros indo abraçar o Pedro, com um sorriso no rosto, como ele é querido. Eu joguei muitas vezes contra o Pedro e sempre se mostrou um belíssimo profissional, sabe? Então assim, ficou quietinho, teve a oportunidade. Você viu, quando ele estava aquecendo e o Felipe Luiz o chamou, ele veio com um sorriso no rosto. Assim, com um sorriso no rosto, você vê a alegria, mudou a fisionomia dele. Mudou na hora. Entrar, fazer o gol, os companheiros abraçando ele. É um cara que é muito querido pelo grupo. Isso, na minha opinião, isso diz muito do comportamento dele interno. Porque assim, quando ele vai ele não é relacionado no último jogo, e ele vai pro campo. Foram 2 jogos que ele ficou fora, né? E aí São ele Paulo foi e Santos, né? Que ele foi no jogo do São Paulo, no Maracanã, que ele vai lá pro campo. Ali já me chamou a atenção, que se ele tá tão
mal no grupo, ele nem aparece. Aliás, foi contra o São Paulo que ele falou do ridículo. Maracanã. Contra o Santos, Foi o jogo que ele nem ganhou a aparece, volta, ele a nem retomada aparece. do brasileiro. Maracanã. Um dos líderes desse elenco, que é o Jorginho, que chegou agora, quando aconteceu toda essa situação, ele fez uma postagem no Instagram dele com o treino do Pedro, vão pra cima junto com o Pedro. E olha o abraço que o Junto Jorginho com o dá Pedro, nele. olha o abraço que ele dá nele. Então Exato. mostra realmente, ele é muito querido. O abraço do Jorginho é o mais caloroso ali com o Pedro ali, ó. Agora, É que eu queria chegar, Eric, porque se a origem do problema, pelo menos pra mim, né? Pelo menos pra mim, a origem do problema é que o Pedro não cumpriu, segundo o que eu apurei, não cumpriu a parte combinada para que ele e a Arrasca pudessem jogar juntos. E aí no jogo seguinte, Pedro banco, Arrasca titular. E de lá pra cá, todo o jogo grande foi Arrasca em campo, Pedro no banco, Chelsea, Bayern, os que a gente viu até então. E hoje o Pedro entra no lugar do Arrascaeta. Eu estou curioso para saber como isso vai ser resolvido, porque são dois jogadores extremamente talentosos, né? Que são assim a liderança técnica do Flamengo hoje. E como filhou os dois em campo. Eu estou muito curioso. Eu acho que essas coisas é fácil de... Eu acho que é fácil de resolver. Troque, eu acho Uma fácil, bela conversa. Eu acho fácil de resolver. Assim, quando tinha aquela discussão antiga, Gabigol e Pedro, teoricamente os dois ocupariam o mesmo espaço dentro do campo. Aí é uma discussão mais difícil pro treinador, uma decisão mais difícil. e chegaram a jogar. E chegaram a jogar porque o Gabigol saía um pouco mais da área. Nessa situação, eu acho que é uma situação fácil de resolver. Pela posição. Arrascaeta é um 10, vai jogar mais solto, deixa o Pedro lá na frente, os dois se combinam. Eu acho que é uma questão de trocar uma ideia entre os três, nesse caso o Felipe Luiz com os dois jogadores. Felipe Luiz gosta de atleta que marque pressão, cara que dá o primeiro combate. É só conversar. Pedro, olha só, é isso, eu quero você, esse é o Pedro que eu quero. Esse é o craque do Brasil, é o cara que vai disputar a posição para jogar a Copa do Mundo na seleção brasileira, tá certo? Então eu preciso que você corra um pouquinho mais. E Faça tem um pouquinho outra, mais né, de pressão aqui. Numa das, tem melhores outra, partidas, Érica, numa das assim. melhores partidas do Flamengo no Campeonato Brasileiro, os dois jogaram juntos, que foi contra o Corinthians. E tem outro Aquela detalhe. goleada do contra o Corinthians, estavam os dois em campo como titulares. O Felipe também não pode exigir do Pedro algo que ele não pode Exatamente, entregar. eu A acho verdade que é é isso essa. também. A gente não pode exigir do Pedro, por exemplo, entregar o que o Rony do Galo entrega. Mas Por é o meio exemplo, termo, Dena. Mas, por Sabe? exemplo- Então, cara... É o que eu falei, eu falo do meio termo. Assim, o Pedro não vai correr como o Rony vai correr para dar o primeiro combate. Mas também não vai ficar parado. Então só fecha, faz pelo menos, faz a sombra, a chamada sombra. Exato. Faz a sombra, E faz aí um me pouquinho pega o mais. vazamento da informação que o Flamengo estava colocando o Pedro à venda por 15 milhões. O Pedro não entrega o que a gente quer na ideia de jogo, então vamos se desfazer do jogador. Só que ele entrega muitas outras coisas. Muitas outras coisas. cara do Como, por gol, exemplo, né, que é o 3 pontos principal, hoje. né? Exatamente. Não, Exatamente. assim, Aí, toda- como, por exemplo, o Arrascaeta, antes do Mundial, o Arrascaeta era o cara que a gente estava aqui todo domingo falando. Sim. O craque do Entendeu? Brasileirão, né? A gente Falava. tava falando Não, eu do acho que o Arrasta Arrascaeta. tá resolvido. O Arrasta Entendeu? tá resolvido. Acho que a todo questão aqui é o respeito, Pedro, cara, né? Assim, um dirigente profissional não pode passar uma mensagem para um jornalista dizendo que o Pedro não serve, que com qualquer proposta de 15 milhões de euros a gente vende o Pedro. Assim, isso para mim é um caso assim de um amadorismo, de uma coisa assim ridícula até, cara. Assim, ridículo. Um dirigente escrever para um jornalista que qualquer proposta de 15 milhões o Flamengo vende o Pedro, isso para mim, cara, assim, é de um amadorismo assim, assim, eu acho até burrice. Não queria usar o termo, não, mas é de uma burrice, eu não sei qual que é o cara. relacionamento, porque às vezes tem uma confiança. E eu não sei se existe essa confiança, né? Ah, mas não é possível que em Né, 3 porque- meses o cara já ganhou essa confiança. O outro acabou por isso de que eu não chegar, quero falar pô. sobre Ele isso, tá né? se print, É, ele tá é se- por isso que eu não quero ele falar tá sobre se isso, entendeu? referindo ao Porque, pô, conceito, à ideia do dirigente. É, o conceito. Ao conceito, Ao a ideia do assim, um dirigente. dirigente que é Ao profissional conceito. dentro. Sim. Não é aquela época Não do de dirigente vazamento da amador. mensagem. Não é aquela época de dirigente amador. Tipo o presidente do Cruzeiro, o dono do Cruzeiro, que foi ali pra arquibancada e falou: e o Dudu? Tá vazando. isso não existe. Mas Isso esse não cara ainda é um amador. Assim, agora, um profissional que recebe pra controlar um departamento, como Aí é eu o concordo, Flamengo. concordo. Pô, cara, assim, dá um é vacilo inacreditável. desse, Ó, a gente cara. vai mostrar ao vivo a entrevista do Felipe, que ainda não começou. Tô muito curioso, porque certamente ele vai ser muito perguntado. Alguém tinha que perguntar sobre ao Felipe Pedro. sobre esse vazamento. Claro, Essa não, hora ele Felipe, já sabe no perguntar. vestiário. Deveria alguém perguntar sobre isso. Eu acho que ele vai tentar, a exemplo do que ele fez contra o Santos, dizer que o assunto estava encerrado e só vai falar do jogo. Tô feliz Mas, pelo Pedro. mas a nossa função é perguntar ali, né? Ou o Nossa função é Flamengo pôr o perguntar. E voto acho que pra ele falar vai- sobre isso. Exato. Por exemplo, vocês estão falando de seleção brasileira. Eu acho que para jogar na seleção, vendo o que o João Pedro fez na Copa do Mundo de Clubes, o Pedro vai ter que ter um comportamento mais combativo para jogar na seleção brasileira. Eu acho que para o próprio bem do atleta, pensando em seleção, futuro de carreira, ele vai ter que entregar outro tipo de coisa, além do que ele já entrega. Não dá pra Eu acho que jogar ele vai ter que hoje, entregar. assim, é o óbvio que eu vou falar aqui, não dá mais, independentemente da posição, jogar só com o nome mais. Não dá pra você jogar só com o nome.
o Pedro é um fenômeno. Ou só com a bola, né? Ou só com a bola, né? Se não der um piquezinho ali, se não diminuir o espaço aqui, você não consegue jogar. Até porque hoje ele tá longe do Não ideal tem também, como. né, gente? Hoje não tem como a gente contar com ele na seleção brasileira. Essa é a grande verdade. Mas sabe o que eu acho do Pedro? O Pedro, ele tá voltando, o que o Pedro precisa é jogar e ter confiança. Esse gol vai dar uma confiança pro Sim, Pedro, claro. sabe, que ele não tinha antes, que vai o fazer coisas que ele não vinha fazendo. Porque a questão não é física, porque ele tá bem fisicamente. Clinicamente também ele tá bem, sabe? Então a questão é psicológica também, como ele falou. Ficar arrebentado psicologicamente. Esse gol dá confiança pro Pedro. É uma grande contratação que o Flamengo faz. Uma grande contratação, o melhor 9 do Brasil. E ele livrou o Flamengo, porque hoje, se não fosse o gol do Pedro, a gente estaria debatendo a ineficácia do Flamengo diante do Fluminense, que foi para fechar o jogo, não deixar o Flamengo... Vamos lá. Falando ainda sobre o jogo, eu não sei pra vocês, mas eu tenho pra mim que tenho praticamente certeza que se o Plata não tivesse sentido, né, e saído do jogo, sendo forçado a não participar do jogo, pra mim o Pedro não entraria no jogo, tá? E aí Felipe Luiz, eu acho que contou com um pouco de sorte, o azar, né, porque não sabe ainda a gravidade do lance a gravidade da lesão de Plata, aliás, se foi lesão ou não, mas o Pedro claramente quarta opção, cara. O Plata ia permanecer no jogo, o Felipe Luiz demora muito pra modificar, então o Plata ia permanecer no jogo ali provavelmente até uns 30 minutos do segundo tempo, né? Aí ia vir com o Alcian, o Plata podia até continuar no jogo. Aí depois ainda teve o Juninho, que entrou na frente do Pedro. E assim, aconteceu o que já vinha falando nos outros jogos, tá? Já vinha falando que não dá pra, em jogos fechados como esse, com a marcação mais acirrada, e a prova tá aí do que eu falei. Você vê a diferença de uma jogada que Pedro fez antes do escanteio lá, pra a diferença pra um Plata, pra um Bruno Henrique, até o próprio Alisson pegando uma bola naquela posição, né? Não tem o refino, não tem a qualidade, a objetividade, o refino pra poder dominar a bola, pra poder ter a leitura do jogo ali, de dar um drible a mais, né? Pra buscar finalização. O Plata e o Bruno Henrique não tem isso. Então, por mais que eles façam uma pressão ali na frente, não adianta de nada. Vai recuperar a bola e não vai ter objetividade. A bola não vai terminar no gol, entendeu? Nem sequer em finalização a bola termina. Então, acaba que se tornando uma coisa pífia, sei lá, desnecessária. Essa pressão lá na frente em alguns momentos. Quando você tem esses jogadores com esse tipo de marcação. O Fluminense, se vocês observarem ali, muitas das bolas, quando o Flamengo pegava lá na frente, sempre fechava 2 na marcação. Então assim, tá uma marcação muito acirrada. E se você tem jogadores, por exemplo, como se o Bruno Henrique tivesse aí, né? Você tem jogadores como o Bruno Henrique e o Plata, jogadores que são mais grotescos, que precisam de espaço para poder jogar. Você não pode ter esses jogadores contra esse tipo de marcação. Um jogador que não consegue dominar uma bola próximo ao corpo, entendeu? Que não tem essa qualidade lá na frente de finalizar em poucos espaços. O Pedro, quando ele pega na bola, aquele lance que ele faz, que ele espera o zagueiro dar um carrinho e logo em sequência ele finaliza, aquilo ali é essencial. E só um jogador que tem esse refino, essa qualidade, tem essa técnica, consegue fazer aquilo ali, tá? O Bruno Henrique, o Plata, dificilmente conseguiria fazer. Não porque eles são ruins, mas é porque o Pedro, ele tem essa técnica ali dentro da área, é o ambiente dele, ele treinou a vida toda aquilo ali. Então ele provavelmente ele tem na cabeça dele ali as possibilidades que o zagueiro vai vir dando bote nele, né? E ele treina aquilo ali a vida toda, diferente de Bruno Henrique de Plata. Então assim, aquilo ali, aquele traço ali que poderia ter saído em gol, ele é essencial. Ele gera espaço. Como ele tinha a marcação de 2 zagueiros, ele acabou gerando espaço e logo em seguida teve a objetividade, que é terminar em finalização, independente se foi gol ou não. Ele termina a jogada em finalização, né? Coisa que o Plata e o Bruno Henrique têm dificuldade para fazer.
Então é o que eu falo, contra esse tipo de defesa, e o Flamengo vai precisar muito, tá? Porque o Flamengo vai jogar bastante contra esses times. Cada vez mais os times vão vir fechados em cima do Flamengo, vão vir jogar atrás da bola, marcação lá atrás da linha da bola. Então o Flamengo precisa de jogadores mais técnicos, de jogadores com mais habilidade. Não dá para poder ficar lá na frente só vivendo de pressão, porque o Flamengo, é claro isso, tá? É claro, o Flamengo toma a bola, porém os jogadores parece que eles ficam sem saber o que fazer. Até um cruzamento dentro da área, parece que eles estão com dificuldade de pensar, de raciocinar, né? Eles demoram, volta a bola para trás, toca de novo para depois de ficar ali sambando para um lado e para o outro para poder tentar um cruzamento dentro da área. Então assim, precisa muito desses jogadores técnicos lá na frente. A pressão, só a pressão, ela não adianta de nada, tá? Já falei, e mesmo com espaço, o Flamengo tem dificuldade. O Flamengo tem dificuldade quando faz essa pressão. Muitas das vezes recupera a bola quando tem uns espaços, bota a bola na linha de fundo, chega na linha de fundo, o lateral, o atacante, ele não sabe o que fazer, ele não tem objetividade. Porque ele olha para dentro da área e não tem uma referência lá, não tem ninguém dentro da área. Porque o atacante se movimentou muito e não chegou. Ou então o atacante que começou a criação da jogada e não teve ninguém para chegar dentro da área. Enfim, isso é assunto mais pra frente. Vamos aqui, ó. Talvez o Wesley, né? Muitas pessoas podem ter se perguntado aí o porquê que o Wesley não tem entrado dentro de campo. E aí pode ser por isso aqui, ó. O Flamengo deve concluir amanhã a venda de Wesley para a Roma por 25 milhões de euros. 162,5 milhões. O lateral começará o Fla-Flu logo mais no banco de reserva. Essa notícia aqui foi antes de começar o Fla-Flu, né? Provavelmente poderia ter um acordo entre o Flamengo e a Roma para manter o jogador no banco, para até evitar, né? Nunca se sabe, um acidente aí, o jogador se lesionar e tal. O Flamengo então, né, preferiu não arriscar e manter o jogador aí no banco, só se caso fosse muito necessário mesmo, né? Tivesse algum problema físico aí dos laterais que estavam até improvisado, ou do Varela, para ele poder ter entrado no jogo aí, mas não seria uma opção técnica, até para evitar qualquer problema. E o que me chama interessante é isso aqui, ó. Toda a comemoração de Felipe Luiz, todo o banco da comissão com o Pedro e a torcida. Ó, cara, Felipe Luiz, todo mundo comemorando com o Pedro. No final do jogo ali, todo mundo viu que o Pedro, né, foi abraçado ali por todos os companheiros. Então esse negócio de dizer que os jogadores estavam com treta com o Pedro aí, é meio esquisito isso aí, né? Tá caindo por terra isso aí. Porque os caras tranquilão ali foi abraçar ele, foi comemorar com ele no final do jogo, foi parabenizar ele. O Felipe Luiz aí também comemorando muito aí esse gol dele. E isso aqui que engraçado, cara. O Pedro, ele é assim, né? Tem gol dele aí que ele vai fazer o gol e ele, antes de fazer o gol, ele... é o que o povo fala, né? Que é o deboche. Ele dá risada antes de concluir a jogada. E aqui na hora que chamaram ele já veio dando risada, ó. Olha a felicidade do moleque. Já sabia o que ia acontecer, será? Pois, é isso aí. Deixa a opinião de vocês aí no comentário. E até o próximo vídeo.